Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde vamos juntos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos agradecer, vamos glorificar e adorar ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fareus da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei, que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei, da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos observar esses últimos dias em que a igreja tem difundido o Evangelho, as características, as transformações, até mesmo a apostasia e até mesmo o avançar e o crescimento do Evangelho em áreas que antes nós jamais pensaríamos que ali atingiria o Evangelho. O Evangelho é sobrenatural, o poder do Espírito Santo é sobrenatural. Nós ficamos impressionados com o que o Espírito Santo pode realizar. Onde o Senhor está sendo adorado e invocado, o Senhor Jesus Cristo derrama o seu poder, porque Ele confirmou em sua palavra. Os sinais acompanharão os que creem. Por um outro lado, vemos a apostasia, vemos alguns líderes aí caindo em derrocada, vemos a falta de persistência de alguns líderes em manterem-se santificados, em manterem-se firmes à doutrina. Isso é nada mais, nada menos do que o abandono da leitura assídua das epístolas pastorais, cuida de ti mesmo e da doutrina, a flexibilidade de alguns pastores veio a permitir a infiltração e a corrupção de algumas instituições. Por um outro lado, como eu disse, vemos em algumas regiões dessa terra o Evangelho sendo difundido. Ontem eu fiquei impressionado com as imagens de uma missionária com um tradutor na Nigéria ali pregando o Evangelho. Uma área de extremo risco, uma das perigosas áreas da janela 1040, onde radicais ali eliminam os nossos irmãos e nós temos que interceder muito. E vemos ali como as pessoas sedentas estavam e aceitaram o Senhor Jesus Cristo, e um grande batismo foi feito. Glórias, é a obra do Espírito Santo, confirmando a palavra, confirmando os sinais por meio dos seus pregadores, ali naquelas regiões muito difíceis de aceitação do Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, também vemos algumas igrejas já ficando um tanto que flexíveis em seu comportamento, muitos vão esfriando. Não temos sequer, acho que 1/10 das dificuldades que muitos cristãos passam no Oriente ou em outras regiões mais rígidas, mais fechadas, e muitos vão ficando no meio do caminho. Precisamos a cada domingo, a cada dia, buscar a mensagem na palavra de Deus com o intuito de fortalecimento e revigoramento para o nosso ser, senão nós vamos ficar no meio do caminho. A cada dia devemos buscar algo novo no Senhor, a mensagem que fortalece, a mensagem de esperança. Quando recebemos uma palavra, o inimigo fará de tudo para retirar dos nossos corações, da nossa convicção e da nossa fé, essa palavra que veio e nos alimentou, nos orientou. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar,
a palavra que chega ao teu coração por meio dos teus sentidos. A igreja de Filadélfia, que é esse texto que nós lemos, Apocalipse 3, do verso 7 em diante, é um referencial para nós aqui da Remanescente Cristã Filadélfia, pois nele vemos as instruções necessárias para que possamos prevalecer. Diante da perseguição de Domiciano, eles estavam firmes praticando a doutrina dos apóstolos. Veja como Deus se agrada, e Ele diz que vai cuidar, Ele vai fortificar para que eles continuem zelosos nessas práticas de boas obras. Como eu disse, alguns ficam pelo meio do caminho porque não se alimentam da palavra. Alguns perdem o foco. Alguns são encantados por algumas coisas nesse mundo e até mesmo pelas vicissitudes da vida, e colocam este fator como um obstáculo para não perseverarem na fé. Ficam pelo meio do caminho e começam a culpar a Deus. Não se esqueça que este mundo jaz do maligno, de sorte que dessa terra nada poderemos levar. Então não podemos, em hipótese alguma, perder o foco. Não deixar de adorar, não deixar de buscar a Deus. Os dias estão ficando cada vez mais difíceis. Pastor Silas Malafaia, numa grande mensagem de devocional pela manhã, estava assistindo lá e dizendo: se preparem, se preparem, se preparem. O Senhor Jesus está voltando. Não vai dar tempo. Se você pensa que você vai levar alguma coisa dessa terra, você não vai levar nada. Então é hora de estarmos apegados ao Senhor Jesus Cristo. A apostasia está em grande demanda nos dias de hoje. As pessoas estão abandonando suas posições, perdendo as forças, estão deixando de adorar, estão deixando de recarregar os seus vasos pessoais do poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não poderemos testificar de Cristo, não teremos mensagem para entregar. Não quero citar nomes, mas nós vemos isso acontecendo em algumas igrejas. Alguns pastores ali estão com o terno, estão de gravata, mas não tem palavra para entregar, porque não conhece as Escrituras. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então fica difícil sem o conhecimento da palavra, sem oração e sem dedicação, e sem consagração, sem busca de fé, conseguir poder para vivenciar o cristianismo nesses dias de apostasia. A igreja de Filadélfia nos é referência. Veja que o Senhor abre caminhos, o Senhor abriu uma porta para a igreja de Filadélfia. O Senhor Jesus Cristo se afirmou ser essa porta. O Evangelho abre portas, abre caminhos em nossas vidas. Chegamos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo com algumas portas fechadas, com algumas portas ali que estavam difícil de nós, pela nossa competência, abrirmos essa porta. Mas o Senhor Jesus Cristo operou em nossas vidas, operou em nossas causas, e essas portas se abriram. Seja da compra do imóvel, seja muitas vezes a porta de um casamento, a porta de uma instituição de ensino. E quando atravessamos essas portas, não podemos deixar em hipótese alguma de glorificar a Deus, porque essas portas muitas vezes são cargos elevados, posições elevadas, e o nosso testemunho será observado pelo Senhor. O Salmo 33 afirma que os olhos do Senhor estão sobre todos, tanto os mundanos para receberem, os ímpios para receberem no tempo certo o crivo da justiça de Deus, pois do Altíssimo ninguém escapará, e nós que haveremos de passar pelo tribunal de Cristo para apresentar as boas e as más obras da carne. Então os olhos do Senhor estão atentos. Ele sabe o período da nossa vida. Você até já se esqueceu talvez de um período em que o Senhor abriu uma porta, uma oportunidade para vocês, e essa porta foi um grande livramento. E Ele conhece toda a trajetória e o processo da sua vida. Às vezes você esqueceu de glorificar a Deus, e às vezes não está glorificando a Deus com sentimento de gratidão por aquela porta, por aquele livramento que foi concedido. O Senhor abre portas. Lembra-se dos 10 leprosos? Somente um voltou para agradecer. Eles chegaram diante de uma porta de quem
abriu a porta e favoreceu a eles, curando de uma doença incurável. Uma doença que a medicina limitada da época não conseguia encontrar a cura. O Senhor Jesus Cristo ali purificou 10 pessoas com hanseníase. E ainda disse, vai ao sacerdote e confirma lá. Vai lá confirmar, que era o médico da época, que analisava o embranquecimento da pele, a falta, a ausência de sangue na pele, né? Para que fosse confirmado, né? Sem contar as vestes e os guizos também demonstravam quem era leproso, só de olhar para as vestes, né? Isso era uma confirmação. Veja que só um voltou para agradecer. E nos dias de hoje é muito comum as pessoas se esquecerem tão rápido daquilo que o Senhor fez por suas vidas. Que nós, neste domingo, em que estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, não sejamos como estes que se esquecem do Senhor, se esquecem da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja na próxima semana, nesta que está se iniciando, o que vai ser na próxima semana aí, acerca da Páscoa. Além dos ovinhos de chocolate estarem muito caros, muito imposto em cima dos chocolates, talvez os ovinhos vão ficar distantes dos pobres. Pobres crianças que não vão comer muito ovinho de chocolate nesta semana. Mas veja o engodo da simbologia que foi implementada por um forte condicionamento midiático, né? De tirar a imagem, tirar a grande simbologia do sacrifício do Filho de Deus, do céu. O Filho do Altíssimo veio resgatar a humanidade em sacrifício e em ressurreição das nossas vidas. Essa mensagem é retirada e se é inserida por um forte aculturamento e condicionamento, ovinhos de chocolate, que quando em excesso produzem muito mal à nossa vida. Os chocolatras que o digam. Mas vejamos que isso é muito prejudicial. Estejamos atentos para não sermos engodados com o mundo. Estejamos focados. Os grandes sinais de Deus ocorreram em dias de festa. Numa celebração de Páscoa, o povo de Deus foi salvo, liberto do cativeiro egípcio. Uma celebração de pães asmos. Não deu nem tempo a massa levedar. Naquela celebração de pães asmos, o povo saiu do Egito. Uma ministração de Páscoa ali, o destruidor passou de largo, porque o Altíssimo, o Espírito do Altíssimo protegeu a casa dos filhos de Israel de serem destruídos pelo destruidor, pelo Abaddon. Veja que em festas o Senhor tem realizado sinais. No Pentecostes eles receberam a lei. No Pentecoste, em plena dispensação da graça, nós recebemos o Espírito Santo. Será que nós teremos nessa próxima festa? Será que a vinda do Senhor, ao soar a voz de arcanjo, ao soar de trombeta, nós estamos aguardando esse grande sinal que é a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Estejamos atentos no calendário de Deus e não nesses calendários estipulados pela sociedade pagã que nós vivemos. Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, dá-nos força, dá-nos poder, meu Deus, para estarmos atentos à Tua palavra, atentos à Tua vontade em nossa vida. Ajuda-nos a nos desprender. Ajuda-nos, meu Deus, a estarmos firmados em Ti. Desperta em nossos corações nessa manhã um sentimento de adorar, um sentimento de adoração a Ti, Senhor Jesus Cristo. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és aquele que abre portas, Tu és aquele que dá capacitação para cumprir o propósito através destas portas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta todo o mal, afasta os impedimentos, tira as obstruções, mostra-te, Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso forte Redentor. Liberta, quebra as cadeias, Senhor Jesus Cristo, dissolva as enfermidades. Cremos na Tua palavra, no Teu poder, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Teu castigo nos trouxe a paz. Senhor Jesus Cristo, Te invocamos nessa manhã. Visita aqui com poder, Senhor Jesus Cristo, os nossos corações.
nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé e a nossa confiança na tua vinda gloriosa. Nos guarde em santificação. Nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito.